Hoje nós vamos falar sobre a resistência da argamassa de assentamento. Primeiramente, então, vamos entender as funções da argamassa. Ela é responsável pela união dos elementos, ela garante o apoio uniforme e aderência de um bloco com o outro, compensa as imperfeições e variações dimensionais dos blocos. Porque os blocos eles podem ter uma variação de mais ou menos 3 milímetros. E é essa variação quem compensa é a argamassa. Ela também pode absorver deformações naturais a que a parede é submetida. Por exemplo, como variações térmicas, como retração por secagem e como pequenos recalques. É responsável por vedar a parede, protegendo da água e outros agentes agressivos. A argamassa ela desempenha uma função muito importante na resistência do cisalhamento. Um exemplo que podemos utilizar de força de cisalhamento é quando temos uma força horizontal proveniente do vento atuando na fachada. Essa força do vento gera uma reação em cada pavimento do edifício, onde essa reação é a força cortante atuando diretamente na alvenaria. Neste caso, a argamassa tem um papel fundamental para resistir esses tipos de solicitações. O que uma argamassa endurecida deve apresentar? Ela deve apresentar uma boa aderência, uma boa resiliência e uma resistência à compressão e retração. Na especificação da argamassa, nós temos que tomar alguns cuidados específicos. Nós não podemos especificar uma argamassa muito mais resistente que o bloco e nem uma argamassa muito menos resistente que o bloco. No caso da argamassa muito mais resistente que o bloco, ela terá uma baixa capacidade de absorver as deformações. Isso resulta em tensões elevadas e, consequentemente, pode aparecer algumas fissuras na alvenaria ao longo do tempo. Se a argamassa, ou também a chamada argamassa de aço, é mais rígida que o bloco, a ruptura ela também ocorre de maneira distinta, então ela não tem um padrão muito bem definido. No caso de uma argamassa muito menos resistente que o bloco, nós vamos ter o problema de uma baixa resistência à compressão e de aderência, e isso vai prejudicar na resistência da parede. Então vimos até agora que a argamassa muito forte ou a argamassa muito fraca, as duas são prejudiciais para a alvenaria. Então nós temos que chegar aí, vamos dizer assim, no meio termo. Para exemplificar um pouco melhor, podemos comparar a alvenaria com o efeito bolacha, ou efeito espuma, como é conhecido. Nesse caso, nós comparamos o biscoito, parte dura da bolacha, como se fosse o bloco, e o recheio como sendo a argamassa que liga os dois elementos. Se o recheio for muito duro e nós apertarmos essa bolacha, o biscoito irá quebrar. Porém, agora, se o recheio for macio, ele sofrerá deformação sem danificar muito o biscoito. Então, o que conseguimos aprender com isso? A argamassa tem que ser mais deformável que o bloco, e por isso ele apresenta uma ruptura mais previsível, ou do termo técnico, uma ruptura característica. Então, como que nós podemos encontrar a resistência correta para cada tipo de bloco? Se ele não pode ser nem muito mais resistente que o bloco, e nem muito menos resistente que o bloco. Normalmente é recomendado especificar a resistência da argamassa dentro de uma faixa de 0,7 a 1,5 da resistência do bloco, o FBK. Para ficar mais fácil o entendimento, fiz um exemplo utilizando o bloco de 8 MPa e quais são as possíveis argamassas que nós podemos utilizar. Então, se nós multiplicarmos 8 MPa, que é a resistência do bloco, vezes 0,7, nós vamos chegar ao valor de 5,6 MPa. E se nós multiplicarmos 8 vezes 1,5, vamos chegar numa resistência de 12 MPa. Então nós temos uma faixa entre 5,6 a 12 MPa que nós podemos escolher a nossa argamassa. Então, fazendo as verificações de cisalhamento, nós podemos encontrar qual será a resistência de argamassa mais adequada para essa obra. Para finalizar, eu gostaria de destacar que em alvenaria estrutural nós dimensionamos paredes e não blocos ou argamassa. Nesse vídeo eu trouxe os cuidados que devemos ter com as especificações da argamassa e como, de maneira simplificada, ela se comporta dentro da alvenaria. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar as suas notificações e também deixe seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para nós.